paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson, diretamente de Angola, o pequeno de Cristo Jesus. Eu vim trazer uma palavra para os meus amados e os meus queridos irmãos, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração para convidarmos a presença do Espírito Santo neste humilde vídeo. Poderoso Deus e eterno Pai, independentemente dos países, das fronteiras, mas Tu és o Deus que não tem barreira, porque a Tua palavra fala que Tu és o Deus de perto e o Senhor é Deus de longe também. Pai, então que esta vida seja alcançada, que esta vida seja tocada por meio da Tua palavra. Pai, no nome de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, convidamos a Tua glória, convidamos os Teus anjos sobre este lugar para a glorificação e para a honra do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim: E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele nos ensina por meio desta palavra dEle, que todo aquele que tiver centrado no nome dEle, Ele vai operar na dimensão do Espírito Santo. Mas nota que a Bíblia fala, aqueles que creem em meu nome. Então, quando a Bíblia fala de crença, a Bíblia fala de uma verdadeira conversão, a Bíblia fala de uma verdadeira entrega. Não é somente dizer que eu creio em Jesus para operar na dimensão do Espírito Santo, mas é preciso abandonar os vitupérios da terra, carregar a cruz de Cristo e viver uma vida profunda de renúncia, uma vida profunda de separação, uma vida profunda de santidade. Então, quando a gente nos disponibiliza na totalidade para viver para Cristo Jesus, aí o poder de Deus começa a se manifestar em nós de uma forma extraordinária. Primeiro, não é o poder que se manifesta, mas é o arrependimento que se manifesta. Nota que quando Pedro pregou a palavra, o povo primeiro se arrependeu, para que depois o povo fosse usado por Deus. Então existem pessoas que não têm sido usados por Deus, mas têm sido usados por demônio, porque eles não se arrependem, mas eles querem andar na dimensão do Espírito Santo. Não é por esforço nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então o homem não é usado por si, o homem é usado pelo nome de Jesus, mas é apenas para aqueles que creem no nome de Cristo, porque quando cremos no nome de Cristo, não cremos apenas por palavra, mas cremos também pelo coração, porque Cristo, Ele habita no coração do homem, e quando Cristo habita no coração do homem, o corpo do homem torna-se morada de Cristo. Por isso é que a Bíblia vai dizendo: não destruir o templo de Deus, porque nele é onde habita a presença do Espírito Santo, é onde habita a presença de Jesus. Então entenda que primeiro Ele precisa habitar, para que depois Ele use esse vaso, para que depois Ele use esse pó, esse barro. Sim, é preciso uma vida profunda em Cristo Jesus, para que Ele tenha prazer de nos usar. E a Bíblia vai dizendo: todos aqueles que creem em meu nome, aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que já não vivem mais para si, mas vivem para Cristo. Assim como o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é preciso crer em Cristo no corpo, na alma e também no Espírito, para que o poder de Cristo se manifeste na nossa vida. Sim, todos aqueles que renunciaram ao pecado na totalidade, esses serão profundamente usados por Deus. Não há barreira para aquele que serve a Deus verdadeiramente. Não há demônios que podem resistir diante de uma mulher de Deus, diante de um homem de Deus, diante daquele que coloca a sua cara no chão e o seu, aleluia, e o seu joelho no chão, sim, com o joelho desconjuntado, com o coração quebrantado, com o coração ansiado pela presença de Deus. São esses que Deus tem prazer de usar. E nós estamos a viver tempo em que veremos o poder de Deus a se manifestar de uma forma extraordinária na vida daqueles que
que renunciaram ao pecado e decidiram fazer a vontade de Deus, vocês verão paralíticos a andar, vocês verão mortos a ressuscitar, surdos a ouvir, aleluia, mudos a falar, sim, porque todo aquele que se disponibiliza e diz: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a tua vontade, então Jesus tem prazer de usar essas pessoas. E a palavra de Deus é a mesma de ontem, a mesma de hoje, a mesma de agora, a mesma palavra que usou o apóstolo Paulo é a mesma palavra que pode usar a tua vida, sim. Glória a Deus. Nós estamos a viver tempo em que o poder de Deus está limitado na terra. Estamos a viver tempo que os homens não são usados pelo Espírito Santo, mas homens são usados pelo espírito demoníaco, porque não querem pagar o preço na oração, não querem pagar o preço no jejum, não querem pagar o preço na leitura bíblica, não querem viver uma vida profunda de separação. É preciso que essa carne morra para que o Espírito que está em você viva na totalidade. E quem opera não é a carne. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito e o nosso espírito recebe as maravilhas do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala entre uma luta entre a carne e o espírito. A carne vai te impossibilitar ser usado por Deus, mas quando você prioriza o espírito, você será usado profundamente por Deus. Então você verá que demônios serão expulsos, enfermos serão curados e o nome de Deus será glorificado por meio da tua vida. Vamos viver dimensões espirituais que nunca vivemos. A Bíblia vai dizendo: aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu no coração do homem, são as coisas que... Então, se cremos no nome de Cristo, faremos aquilo que Ele fez e faremos ainda coisas maiores, porque a palavra vai dizendo: se crerem em mim, farão coisas maiores do que aquela que eu fiz, sim. Então é Jesus que está dizendo para nós, para ativar a minha e a tua fé. Não há impossibilidade para aquele que serve a Deus. Pedro foi um homem como nós, mas Pedro andou sobre as águas. Filipe foi um homem como nós, mas foi teletransportado de um sítio para o outro. Apóstolo Paulo foi homem como nós, mas ele orou e o paralítico andou. Aleluia. Então Deus está dizendo para nós que nós veremos aquilo que os olhos físicos não podem ver, ouviremos aquilo que os ouvidos físicos não podem ouvir. Glória a Deus. Vai chegar um tempo em que Deus vai começar a abrir ouvidos espirituais para ouvirmos a voz dele audivelmente. Deus vai começar a dar visões espirituais para vermos a sua glória, para vermos os seus anjos, porque esse é o tempo em que o poder de Deus vai se manifestar com mais intensidade. Esse é o tempo em que o poder de Deus vai se manifestar com mais criatividade. Aleluia. Esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores não hão de adorar a Deus em Jerusalém e nem nesses montes, mas hão de adorar a Deus espírito em verdade. E aquele que adora a Deus espírito em verdade, ele sabe que seu espírito é dependente de Jesus. Ele sabe que seu espírito é dependente da oração, é dependente da leitura bíblica. Sim, o espírito não pode viver enquanto não tiver oração. O espírito não pode viver enquanto não tiver jejum, porque a oração e jejum que sustenta o teu espírito. O poder não vem da carne, mas o poder vem do espírito. Então, quando demônios começam a olhar para nós e percebem que o nosso espírito está carregado do poder de Deus, eles não resistem à autoridade de Deus na nossa vida. Por isso é que apóstolo Paulo, quando passara em alguma região, houve uma mulher endemoniada que olhou para apóstolo Paulo e conseguiu identificar que apóstolo Paulo tinha Deus. Não olhou no físico, mas olhou no espírito, porque o espírito de Paulo estava carregado do poder de Deus. Então, quando o espírito está carregado do poder de Deus, os dons espirituais estão lá, a autoridade de Deus está lá, a graça de Deus está lá. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Deus prometera um avivamento que há de derramar sobre a face da terra. Se prepara para experimentar aquilo que você nunca experimentou. Se prepara para viver aquilo que você nunca viveu. Paulo foi um homem espiritual e ele viveu coisas que, segundo a imaginação terrena, não vamos conseguir acreditar. Mas aquele que é espiritual, ele vai crer, porque pela palavra nós acreditamos que Cristo é real e que Cristo usou
os seus servos. Apóstolo Paulo foi picado por uma víbora, por uma serpente, mas o veneno da serpente não teve poder no corpo de apóstolo Paulo. Aleluia. Beberão coisas mortíferas, comerão coisas mortíferas, mas não vos fará dano nenhum. Isso é para aqueles que são servos, aqueles que são lavados, remidos e santificados no sangue do Cordeiro. Esse é o tempo do avivamento na terra. É tempo de ser teletransportado de um sítio para o outro. É tempo de andar sobre as águas. É tempo de chegar no território de Satanás e dizer: Satanás, você perdeu o poderio e autoridade sobre este lugar. Aonde estão as Ana, as Ruth? Aonde estão os Elias, os Isaías? Aonde estão os Jeremias? Aonde estão os Paulo? Aonde estão, glória a Deus, aleluia, os homens e as mulheres de quebrou? Rica labadagashaya, remove-le prova sobre andarai, andepla suite colomana sui, xeremancho rebia suite co, rica labadagaya, remove-le prova sobre nai, recopro xele badagai, andele prova sobre naia. Saia dessa estagnação espiritual. É tempo de você voar como as águias. É tempo de você dizer: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ter a minha vida 100% sobrenatural na tua presença. Mas eu estou a declarar em nome de Cristo Jesus que o poder de Deus está a entrar agora na tua vida, está a entrar agora na tua casa. Deus está a te tirar dessa estagnação espiritual. É tempo de viver o avivamento de Deus na terra. Receba o poder do Espírito Santo. Deus abençoe. Pastor Edmilson de Angola, Ministério Pentecostal, Doutrina de Deus. Paz e graça.